Boa tarde, meu nome é Eliana. A gente vai estar falando um pouco hoje sobre a Rede Cegonha, que está sendo implementada no Tocantins desde 2011. Na verdade, a Rede Cegonha ela é uma forma de reorganizar a atenção à saúde da mulher e da criança. Ela foi instituída através da portaria de junho de 2011 e tem como principal objetivo reduzir mortalidade materna e reduzir mortalidade neonatal também. E ainda tem um objetivo bastante importante, que é o de estar reorganizando a rede de atenção à saúde da mulher e da criança, envolvendo aí desde do planejamento reprodutivo, até passando pela gestação, pelo parto e pelo puerpério. A Rede Cegonha, ela traz, na verdade, ela busca assegurar que essas mulheres elas tenham direito a uma gravidez segura, a um parto seguro, a um aborto, um puerpério também, de maneira organizada, de maneira humanizada, né, e que tenha esse acesso a esses serviços. Em relação à saúde da criança, a Rede Cegonha assegura o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e desenvolvimento saudável, e tem como princípios, a Rede Cegonha traz como princípios a defesa do direito humano, o respeito à diversidade cultural, étnico, racial e às diferenças regionais, a promoção da equidade, o enfoque de gênero, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos de toda a família e a participação também da comunidade através da mobilização social. Slide. Só um pouquinho. A Rede Cegonha ela tem 4 componentes, traz 4 componentes. O primeiro componente é o componente de pré-natal. Cada componente desse traz uma série de ações, né, que são desenvolvidas nos territórios. O primeiro componente é o pré-natal, o segundo componente é parto e nascimento, o terceiro componente é o puerpério e atenção integral à saúde da criança, e o quarto componente é o sistema logístico de transporte sanitário e regulação. Nesse componente de pré-natal, os 139 municípios do estado do Tocantins fizeram adesão. O que tem de novo pré-natal? Todas essas ações de pré-natal que a gente já tem, ela está sendo remodelada, a gente está tendo uma quantidade de exames aumentado, um cofinanciamento pelas 3 esferas do governo e uma forma diferente de estar atendendo o pré-natal. A gente sabe que a gente tem uma cobertura hoje considerada boa de pré-natal, mas ainda falta a questão da qualidade, né, desse pré-natal. Em relação ao parto e nascimento, a Rede Cegonha traz várias ações também, entre elas está a humanização do parto, né, e assegura também vários outros itens, como a questão da própria ambiência das maternidades, a questão do pai estar tendo direito a acompanhar esse parto dessa mulher. O sistema logístico de transporte sanitário e regulação regula os leitos neonatais e obstétricos e também traz a questão do transporte seguro quando essa mulher precisa ser encaminhada do seu município para uma referência. Então, na verdade, todos esses componentes eles vão estar sendo, a forma de atender está sendo alterada, está sendo modificada para melhor, e também a forma de gestão desse serviço está sendo modificada com a Rede Cegonha. Os instrumentos para funcionamento da Rede Cegonha, como que ela funciona, né? Pelas 3 esferas governamentais, existe o apoio institucional temático por parte do Ministério da Saúde para os estados, na implantação da Rede Cegonha. Existe o apoio institucional para as maternidades, que fazem parte da Rede Cegonha. Os municípios e o estado fazem um contrato de adesão, participando dessa rede. As atividades começam com uma elaboração da análise situacional e de um plano de ação para cada município, para cada maternidade. E a forma de monitoramento da Rede Cegonha é através do sistema
que a gente já tem, que é o CIS pré-natal, que está sendo reformulado, e através de um outro sistema que é chamado CISPART, que iniciou com a Rede Cegonha também. Todos esses serviços eles são contratualizados através de metas e indicadores. Essas unidades, esses municípios e o Estado é certificado quando ele cumpre as etapas de implantação da Rede Cegonha. E outra forma de monitorar é através de comitês, conselhos, através da mobilização social e também pela ouvidoria do Ministério, que tem uma ouvidoria própria de monitoramento da Rede Cegonha. Esses são os principais instrumentos para o funcionamento da rede. A operacionalização da Rede Cegonha se faz através de 5 fases. A primeira fase, essa que eu já havia falado, que é a adesão e diagnóstico. A segunda fase é o desenho regional da rede. A terceira é a contratualização do município. A fase 4 é a qualificação dos componentes. E a fase 5 é a certificação da rede. Os nossos municípios já estão na fase de contratualização municipal dos serviços. Aqui no Tocantins, a gente tem 3 regiões que são consideradas prioritárias na Rede Cegonha. A primeira região de saúde é a região de Capim Dourado. A segunda região é a região de Médio Norte. E a terceira é a região do Bico do Papagaio. Essas regiões são consideradas prioritárias na Rede Cegonha porque elas apresentam indicadores de morbimortalidade materna e neonatal muito altos, os mais altos do estado. E também elas entraram como prioritárias porque é onde acontece o maior número de partos e nascimentos, onde tem as maternidades que têm o maior número de partos e nascimento. E a questão do Bico do Papagaio pelo difícil acesso que a população tem ao serviço. Então essas são as 3 regiões prioritárias da Rede Cegonha, onde todos aqueles componentes estão sendo já executados. Mas os 139 municípios, eles já aderiram no componente pré-natal, porque os 139 municípios executam pré-natal. Uma das principais ações da Rede Cegonha, que já está acontecendo, é a melhoria da ambiência das maternidades. Por que isso? A quantidade de crianças hoje que vão a óbito no Tocantins, desses óbitos, 70% são considerados óbitos evitáveis e que poderiam ser evitados com atenção adequada dentro da própria maternidade, tanto no parto quanto no nascimento. Então, assim, uma das ações prioritárias é melhorar a ambiência dessas maternidades, qualificar esses profissionais. Uma outra ação relacionada ainda à atenção hospitalar é a criação das casas da gestante, do bebê e da puérpera, porque a gente tem um número muito grande de municípios que encaminham as mulheres para ter o filho em outros municípios, e essas mulheres muitas vezes têm os filhos dentro de ambulâncias, não tem uma casa de apoio para ficar, então existe esse financiamento, a gente já tem municípios aqui que já está em fase de elaboração de projeto para a construção dessa casa de gestante, bebê e puérpera. A criação de 3 centros de parto normal no estado e a adequação da ambiência das maternidades que a gente já tem. Os principais desafios da Rede Cegonha estão melhorando a qualidade do pré-natal na atenção básica, não só a quantidade de consultas, mas a qualidade, o acesso aos exames e também a qualidade que é oferecido para essa mulher. Um outro desafio está desenvolvendo ações de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, principalmente as crianças em situações de vulnerabilidade social, aumentar o número de leitos de UTI e unidade de cuidados intermediários neonatal, aumentar o número de leitos obstétricos, fazer com que haja a implantação de acolhimento com classificação de risco e, principalmente, que a lei do direito ao acompanhante no pré-parto, no parto e no pós-parto seja efetivado. Outra situação, outro desafio que a Rede Cegonha traz é fazer com que todas as mulheres, todas as gestantes, quando elas iniciam o pré-natal, elas já seja estabelecida, já seja informada onde que ela vai ter esse bebê, né? Ela tem uma vinculação a essa maternidade que ela vai ter o seu bebê. E um grande desafio realmente é estar diminuindo a mortalidade neonatal, porque ela continua alta,
ela vem caindo, mas numa velocidade ainda muito baixa, né? Esses são os principais desafios que a rede cegonha traz. Aí está o nosso e-mail, o e-mail da Rede Cegonha no estado, qualquer dúvida, qualquer informação, e o telefone também. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou Luciana, sou fono, e vou falar um pouco para vocês de aleitamento materno. Eu quero colocar que esse material, ele é um material que está do Ministério da Saúde, está no site para acesso a qualquer pessoa, quem quiser usar esse material, ele tem acesso muito fácil, é um material muito rico, muito legal de se usar. Isso, pode passar. Para falar de aleitamento, né, de amamentação, a gente até conversou aqui um pouquinho, é uma coisa que amamentar não é só físico, é muito emocional, você tem que estar preparada para aquilo. Então, assim, é muito importante que os profissionais de saúde tenham a amamentação também sintam essa importância para poder passar para as gestantes, né? Então é um trabalho que se faz desde quando se descobre que está grávido. Não é só depois que eu tenho o bebê que eu vou começar a trabalhar a amamentação, né? Tem que ser um trabalho desde o início mesmo, né? E qual que é a vantagem para o bebê? Eu acho que eu não vou falar muita novidade, não, né? Todo mundo sabe. O leite materno, ele é um alimento completo. Ele é o único alimento completo. Nada se compara ao leite materno. Ele tem o componente que o filho precisa naquele momento. Tanto que o leite materno, ele muda. Se a gente for fazer a análise da fórmula, ele vai mudar de acordo com a idade da criança, ele muda até de acordo com a mamada. No início da mamada ele ele vai mudando até o final da mamada. Então ele muda, os componentes vão mudando de acordo com a necessidade da criança naquele momento, né? E outra coisa, ele protege contra infecções, alergias, é comprovado, a criança que tem amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, continua amamentando e depois que introduz a alimentação até os 2 anos, é uma criança que raramente tem alergias e ele protege muito contra infecções também. O leite materno, ele está pronto, ele está ali na temperatura certa, eu não preciso de esquentar, eu não preciso de preparar, eu não preciso fazer nada. Ele está pronto ali para ser usado, né? Ele garante o amor e carinho, né? Então ele é fonte de amor e carinho ali. Eu gosto muito dessa foto que está aparecendo, olha só, como o semblante da mãe, da avó ali, eu acho que é a avó, que transmite amor mesmo ali. Ele é bom para a dentição e para a fala da criança. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso, né? E para o desenvolvimento da criança, no geral, desenvolvimento infantil. E a vantagem da amamentação para a mãe, para o pai, para a família, né? Ele vai aumentar os laços afetivos, é muito gostoso amamentar com a família participando, todo mundo tem que participar desse processo também de amamentação. Igual participa durante a gravidez, que a família está vendo essa barriga crescer e tudo mais, a amamentação é um processo também, que a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa participar, todo mundo participar. Na primeira hora, é importante que o bebê mame na primeira hora, né? E isso vai diminuir o sangramento da mãe após o parto, né? Evita anemia, só tem benefícios. Ele faz o útero voltar mais rápido para o normal. E ele é um método natural contraceptivo, que muitas mães, quando estão amamentando, principalmente nos primeiros 6 meses, a amamentação exclusiva, ela não menstrua, então não tem o risco de engravidar, não ovula.
Ele diminui os riscos de câncer de mama e de ovário na mulher. E ele é econômico, né? Não se paga por ele, prático e não precisa ser comprado, está ali. Então é um benefício grande. Então, por que não mamadeira? Por que não chupeta? Por que não o bico intermediário? Por que não usar? Quando a gente introduz a mamadeira, assim que eu introduzo a mamadeira, eu faço uma confusão na cabeça desse bebê. Por quê? Olha só, nesse Não? Oi. Então, quer que volta para onde que eu falo? Vocês estão me ouvindo agora? Posso continuar, então. Quer que eu volte esse último slide? Pode continuar de onde estava. Parei. Ótimo. Então, vamos lá. Então, por que a criança para de... É comum a gente ver, comecei a dar mamadeira e ele não quis mais mamar. Meu filho não rejeitou o peito, porque ele começa a confundir, né? É muito diferente a mamada no peito e a ordenha e a mamada na mamadeira. O que acontece? Quando ele pega a mamadeira, se vocês perceberem, a língua não é muito usada. No peito, a criança usa 21 músculos da face e língua, né? Na mamadeira são 4 somente. E eu não faço estímulo para crescer a mandíbula da criança. Não tem o crescimento. Então é comum a criança que não amamentou ter aquele dentinho de coelho que eles falam, né? Tem para frente. Por quê? Porque não cresce a mandíbula. Então fica com a maxila grande e a mandíbula não cresce. Por quê? Porque não faço o estímulo adequado de toda essa musculatura. E aí o que ele faz? Quando ele vai pegar o peito, ele pega da mesma forma que ele usa a mamadeira. Se vocês observarem nessa figura onde está ele no peito, ele só pega o mamilo, né? Ele não faz a grande boca, então não usa. E dessa forma a criança não consegue retirar o leite, não faz a ordenha, que ele deveria ter feito, né? E vai cansando, aí ele mama, ele chora, é causa de irritação. Também é uma das causas de quê? De machucar o peito, da rachadura. Então, a criança que pega mamadeira cedo tem grandes chances de largar o peito e ainda outros problemas que podem acontecer por aí, né? É muito importante a gente ressaltar bastante para as mães que a gente ouve muito, meu leite é fraco, né? Não existe leite fraco. Então, é muito importante que no início, no primeiro momento, ele mama, por quê? Porque tem o colostro que é realmente a vacina, é muito importante para evitar várias doenças para a criança, né? E o leite materno, ele é de fácil digestão. Não é igual as fórmulas ou o leite de vaca. Ele faz digestão fácil, né, para a criança, e é por isso que muitas vezes a criança precisa mamar várias vezes. O contrário, que tem gente que fala, comecei a dar mamadeira e meu filho dormiu a noite inteira. Que bom, né? Só que não é tão bom para a criança. Pode ser bom para a mãe, mas para a criança não é tão bom.
Por isso que ela mama várias vezes, porque faz a digestão rápido, né? E o leite, no início da mamada, ele vai proteger o bebê contra as infecções, né? E vai matar a sede da criança. Por isso que a gente fala, não precisa de dar nem água, porque no início o leite ele é muito rico, tem muita água mesmo, e os componentes para proteger a criança. E no final da mamada, é o leite que vai engordar a criança, ele é rico em gordura. Por isso que é muito importante dar o peito até o fim, então, e dar as duas mamas, uma e depois a outra, até o fim, né? Então, como amamentar? Quando amamentar? Desde a sala do parto, né? Nasceu, o ideal é nasceu, vai para o peito, né? Sempre que o bebê quiser. É ele que vai falar que hora que ele vai mamar. Não tem essa coisa de, eu tenho que amamentar de 3 em 3 horas, não sei de... Não. Ele que vai falar. A hora que ele pedir, a mãe tem que estar ali disposta a amamentar, né? E oferecer os 2 peitos, como nós já falamos por isso, né? E deixar ele mamar até ele soltar o peito. Outra coisa muito interessante de se falar e que é importante a gente deixar bem claro para as mães que tem muitos profissionais que querem que tem que fazer um bico no peito, né? Tem peito que você pode puxar, que nunca vai formar bico. Por quê? Porque é anatômico, né? Então, a gente tem essa forma que é tem o mamilo, que é protruso, tem o plano e tem o mamilo invertido, né? Então quem tem outro tipo que não seja o protruso não tem como amamentar? Tem. Por quê? Porque a criança não pega o mamilo. A criança mama, ela pega a auréola toda, né? Então ela tem que fazer a grande boca e pegar. Se ela faz a pega correta, a gente tem que orientar bastante na pega. Se a criança faz a pega correta, não importa o tipo do bico. É lógico que uma mãe que tenha o mamilo protruso vai ser um pouco mais fácil, mas não impede que quem tem o plano invertido amamente, não. E não tem necessidade de ficar puxando, que eu tenho que fazer bico, não. Eu tenho que orientar uma boa pega. E sobre a amamentação exclusiva, né? Até os 6 meses de idade, só a amamentação, só o peito, não precisa de água, chazinho, nada disso. Após os 6 meses, começa a introduzir a alimentação da família. Eu não vejo necessidade de ser em mamadeira, de usar mamadeira, na colher, no copo, o suco pode ser no copo, a água pode ser no copo e na colherzinha. E o Ministério da Saúde, ele preconiza a amamentação até os 2 anos no mínimo, né? Então tem muita gente que fala, nossa, mas esse meninão mamando... É aí que eu vou dar proteção para o meu filho, né? Até os 2 anos no mínimo, mas é claro, oferecendo também a alimentação que a família usa naturalmente, normalmente. Quais são os problemas mais frequentes da amamentação, né? São as fissuras, a mastite com abscesso, né? Isso acontece na maioria das vezes, por quê? Por falta pela pega incorreta, ou às vezes por falta mesmo do bebê mamar, né? Quando introduz a mamadeira, geralmente tem, porque realmente ele começa uma pega errada e vai acontecer isso. E realmente é muito difícil, deve doer demais, né? Mas não se deve deixar de amamentar, mesmo com fissura, mesmo com a mastite, tem que amamentar, é aí que nós vamos estar melhorando, né? Vou falar um pouquinho sobre os mitos e tabus que prejudicam a amamentação, né? Então, dar de mamar faz o peito cair? Não. Pode até mudar um pouco a forma e tudo, mas assim, não é esse o motivo do peito cair, não. Né? Não faz, é tudo mito isso, né? Meu leite é fraco e ele chora com fome. Não existe leite fraco. E o bebê chora mesmo, né? E nem sempre ele chora porque está com fome. O bebê chora porque está sujo, o bebê chora porque
ele quer carinho, ele quer ficar junto, fez xixi, fez cocô, ele não está gostando daquela posição. O choro é a única comunicação do bebê. Então ele vai chorar mesmo. Então a gente precisa também ter esse olho, e porque a gente tem, existe assim um certo mito, que toda vez que ele chora é porque ele está com fome. Não, a gente tem que aprender a observar. Ele vai chorar mesmo, mas nem sempre é porque está com fome, né? A criança que nasceu antes do tempo ou muito pequena não pode mamar. Muito pelo contrário. É aí que ela precisa muito mesmo de mamar, precisa muito desse leite. É ele que vai ajudar essa criança a crescer e se desenvolver, né? Outra que eu já ouvi. Se o bebê estiver mamando, se o bebê arrotar, né, quando estiver mamando, pode inflamar ou o leite secar. Também não tem nada que prove isso, não tem, cientificamente nunca vi falar nada. E mãe que trabalha não pode amamentar. Pode sim, inclusive tem leis que protegem, né? Pode e deve amamentar. Falando nisso, tem a legislação brasileira que protege a amamentação, né? Que é redução da jornada de trabalho para quem está amamentando, ou seja, a mãe que amamenta, ela tem direito a meia hora a cada período para amamentar. O alojamento conjunto, né, que já foi falado também, que é importante isso. Licença gestante de 120 dias, aqui no estado nós temos não só 4 meses, mas 6 meses, né, que bom. E licença paternidade de 5 dias. E outra coisa que muita gente não sabe, mas existe uma norma brasileira de comercialização de produtos para lactentes, crianças, ou seja, chupeta, mamadeira, leite em pó, existe norma para comercializar. Esses produtos eles não podem vir em lugar de destaque, né, no supermercado, no local que vende. Eu não sei se vocês já repararam, mas sempre a mamadeira, chupeta está num lugarzinho mais escondidinho. Não pode ficar em destaque, não pode ter promoção. E se tem promoção, tem que colocar lá que esse produto não é para criança que mama no peito. E outra coisa, precisa vir escrito, se pegar uma mamadeira, uma chupeta, se olhar atrás vai estar, esse produto é prejudicial à saúde. Igual no cigarro, toda mamadeira, toda chupeta tem que ter essas recomendações, né? E como o serviço de saúde pode apoiar a amamentação? Né? Muito interessante isso. Implementando normas de rotina de aleitamento materno, né, que vai acompanhar, eu acho que isso já acontece, mas acompanhar desde o acompanhamento que tem da gestante, falar mais sobre a amamentação, trazer a família, muito importante, incentivar a formação de grupos de gestantes, de mães, trazer também a família, montar um grupo de avós, para elas entenderem também a importância da amamentação, que não precisa de fórmulas, não precisa de dar outro tipo de leite, explicar por quê, porque enquanto as pessoas não entenderem, não mesmo automatizar isso, a gente não vai conseguir promover a amamentação. Por quê? Enquanto a gente está falando é uma coisa, mas quando a mãe chega em casa com esse bebê, que ele começa a chorar ou começa a dar qualquer probleminha, a primeira coisa vai ceder a uma mamadeira, a uma chupeta, a um leite. Então é muito importante informar não só a mãe, mas todo mundo, a comunidade, a família que está em volta dela, né? Então estimular a participação das famílias, né, do apoio à amamentação, durante a assistência ao pré-natal, ao parto e o pós-parto. Realizar acompanhamento das crianças, né, das mães após a alta da maternidade. É importante, quando for fazer essa visita, que for olhar, ela está amamentando, deixa eu ver, né, põe ela no peito para eu ver, será que essa pega está correta ou não? Quantas vezes ela mama? Como que está? Então, assim, olhar também essa criança mamando, muito importante, né? Avaliar o jeito que está sendo mamado, né? E monitorar o crescimento, essas coisas que já toda a rede faz, né? A família, amamentar, ela tem que fazer parte de tudo que acontece na família, né? Eu já ouvi muitas mães falar, agora eu vou amamentar, então entra para o quarto, fecha a porta, fica lá sozinho. Por quê? Amamentar também é social.
Então, é muito importante que a família participe disso. A gente não pode ter vergonha de amamentar, né? Muito pelo contrário, tem que ter orgulho de estar amamentando. E a gente precisa falar isso para as mães, né? Que muitas, às vezes, elas têm vergonha mesmo. Ah, tá grande e tal, ele fica pedindo, tem até vergonha. Tem que ter orgulho disso, né? Então, incentivar a participação do pai, dos avós, né? de toda a família, incentivar nos momentos que a família estiver reunida a amamentar, né? Que mais? Ajudar nos cuidados. É muito importante isso. Por quê? A mãe que quer amamentar, ela vai gastar um tempo, né? Porque eu tenho que estar ali, disposta para amamentar essa criança quando ela quer. Então, nem sempre dá para eu ter os cuidados da casa que eu tinha. Então, incentivar a família a estar ajudando essa mãe com os cuidados da casa e tudo, né? Outra, não trazer para casa produtos que vão prejudicar a amamentação, como mamadeira, leite e tal. Então, assim, é muito comum a gente que está grávida começar a ganhar aquele monte de mamadeira e tem umas coisas lindas por aí, né? Então, deixa isso lá. Não fumar na presença do bebê e nem nunca, né? Não é legal. Orientar a mãe e a procurar o serviço de saúde por qualquer problema que tem sobre a amamentação, vão procurar alguém falar sobre isso. Que muitas vezes elas não falam sobre a amamentação, né? Fala da saúde do filho, da saúde dela e tal, mas a amamentação passa desapercebida. E para terminar, eu gosto muito dessa foto aí, né? Que amamentar na nossa cultura, que às vezes não é enfoque e tal, a gente não dá muita importância, né? Mas em várias culturas, os indígenas, essa foto aí é da Índia, eles amamentam até a criança que fala, não quero mais, não é a gente que vai tirar, não tem nada disso. E quando a criança vai ficando maior, que ela vai parando de amamentar porque está comendo, para o leite não secar, o que é costume das mães é começar a amamentar filhotes de animais. Acho muito interessante, né, essa foto. Passando. E a última, essa sou eu amamentando a minha filha. Hoje ela tem 2 anos e 4 meses. E eu sou assim, apaixonada pela amamentação. E falo hoje não só teoricamente, mas eu falo na prática, né, que dá certo realmente, que é maravilhoso. A minha filha nasceu prematura de 34 semanas, amamentou na primeira hora e nunca usou chupeta, nunca usou mamadeira e amamenta até hoje e é uma criança muito saudável. Então, assim, eu vejo que a amamentação dá certo sim e que é muito gostoso amamentar. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu não falo tão baixinho assim, que nem a Liana e a Luciana. Eu vi que a Aline de Porto Alegre pediu o telefone da secretaria da Rede Ceganha. A gente passa no final. Ok, Aline? A gente passa no final, pode ser? Bom, eu vou falar então sobre parto humanizado, né? A Lise me pediu para falar sobre parto humanizado, tentar falar um pouquinho disso no contexto da Rede Cegonha. Alguns slides desconfiguraram um pouco por conta da letra, que acho que não é compatível com o computador, então eu peço desculpas se ficar alguma dificuldade para ler. Pode passar, Lena. Acho que... Vamos ver. Bom... Por que a gente está falando, então, de parto humanizado no contexto da Rede Cegonha? Bom, primeiro, pelas razões que a Liana já colocou, né? A Rede Cegonha, ela fundamenta suas ações, primeiro, nos princípios da humanização, e ela garante, entre outras, a realização do parto e nascimento seguro através de boas práticas de atenção, né? Também está como um dos objetivos da Rede Cegonha um novo modelo de atenção ao parto, nascimento e à saúde da criança. E tem como componentes, como a Liana colocou, alguns componentes, né? Eu estou só fazendo o recorte aqui do que diz respeito ao parto, né? Que é a garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento. E ela quer dizer com isso a suficiência de leitos, direito ao acompanhante, boas práticas, ambiência, estímulo ao parto normal. Vamos achar aqui.
Bom, primeira questão, acho que é assim, né, parto humanizado, o que é isso, né? Porque algumas palavras, quando a gente usa em demasia, elas acabam se esvaziando de conteúdo e de significado, né? E isso a gente tem visto acontecer com a palavra humanização, assim como a gente já viu acontecer com outras palavras, como acolhimento, por exemplo. Então, quando a gente fala em humanização, né, acho que a gente não está aqui falando de ser bem educado, né, ou de ser bonzinho. Ser educado, isso tem a ver com boa educação, na verdade, né? Quando a gente fala da humanização, a gente está falando de resgatar algo que se perdeu, né, na área, quando a gente fala da humanização, de uma forma geral, na área da saúde, né? E dentro do contexto, na verdade, do nascimento, né, a gente está falando de uma mudança de paradigma, né? E como toda mudança de paradigma, a gente tem encontrado uma resistência, né, extrema, né, difícil, em alguns serviços fica um pouco mais fácil, em outros um pouco mais complicado, mas não tem sido uma mudança tranquila, especialmente no que diz respeito ao parto, né? Por quê? Porque a gente está deslocando o poder de lugar, né? Quando a gente está falando de parto humanizado, a gente está falando de devolver para a mulher, né, o poder decisório, né, de incluir a mulher no seu plano de parto, incluir a mulher, ela que vai decidir quem vai entrar com ela que vai decidir as posições que ela vai assumir durante o nascimento, enfim, ela que vai conduzir, né? Hoje o que a gente tem visto nos serviços de saúde é que nós, né, profissionais da saúde, ficamos como protagonistas, né, e as mulheres que vão dar à luz como coadjuvantes, né, e na verdade não é um momento nosso, é um momento dela, né, é um momento da família, é um momento daquele bebê, e cabe a nós, então, acolhê-la, né, acolher essa família e propiciar que esse bebê nasça nas melhores condições possíveis, né, respeitando a fisiologia, enfim, da forma como a gente conseguir. Alguns fatos, na verdade, né, a questão do resgate da humanização do nascimento, ela vem especialmente porque a gente já viu que o modelo que está colocado, ele não tem dado conta, né, de responder ao que a Eliana colocou, por exemplo, a reduzir a morte materna, né, a morte neonatal. A gente tem emperrado, né, e por que isso? Especialmente por algumas distorções, né? Duas distorções fundamentais na questão do parto primeiro, a questão da cesariana eletiva, né? Que a gente tem uma epidemia de cesarianas, o Brasil ele acaba sendo campeão mundial, um tempo atrás era vice, às vezes volta para a liderança, às vezes fica vice, mas a gente está lá no topo, né, das cesarianas. Só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde coloca como aceitável 15% dos partos sendo cesarianas. Nós temos aqui no setor público de 35% a 45%, no setor suplementar, alguns serviços chegam a 99%, 100% de cesarianas. Então, assim, isso é uma distorção, né? E por que isso não é bom? Primeiro, né, essa distorção tem gerado uma alta prevalência de bebês prematuros, né, uma elevada morbimortalidade perinatal, destacando-se entre elas a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, né? 4 estudos já comprovaram que fetos de 37 a 38 semanas de gestação possuem 120 vezes mais chance de apresentarem essa complicação quando comparados aos fetos com mais de 39 semanas. Então, essa história, né, completou 37 semanas, a gente vê os profissionais nem considerando mais pré-termo um bebê de 37 semanas, né, mas uma criança que fisiologicamente estaria preparada para nascer, por exemplo, com 41 semanas, né, ao agendar uma cesariana eletiva de 37, isso pode ser um complicador para essa criança, né. A morte materna, né, que ela é quase 3 vezes maior nas cesarianas eletivas, isso 3 estudos comprovaram, entendendo cesariana eletiva, né, como aquela agendada. Aqui, só para ilustrar o que eu coloquei, né, aqui a gente tem, esses dados são do ano de 2001, mas isso não tem mudado, na verdade tem piorado, né? A gente vê ali que no SUS estávamos em 27,5%,
Hoje é um pouco mais alta, de 30% a 35%. Claro, isso varia muito de região para região, né? Se é interior, se é capital, se a maternidade é referência para alto risco ou não, mas uma média em torno de 35%. E no setor suplementar também, oscilando de 80% a 100%. Ter um cuidado aqui de colocar que a gente, quando coloca, né, da cesariana, não está dizendo que a cesariana é ruim, né? Na verdade, a cesariana ela é uma cirurgia importantíssima, né? Uma cirurgia entendida como de resgate, né? Que salva vidas. O que se coloca aqui é justamente a distorção dela, né? A realização dela sem a necessidade, que acaba provocando, então, mais prejuízos do que benefícios. E sobre a outra distorção é sobre o parto que a gente chama de normal, que na verdade de normal não tem nada, né? Primeiro, como a gente tem visto os partos tradicionais, primeiro separando a mulher da família, né? O que a gente conseguiu rever com a RDC 36, né, em 2008, que traz o direito ao acompanhante e que demorou, inclusive, para chegar em todas as instituições de saúde. A gente sabe que ainda existem maternidades que não cumprem o direito ao acompanhante. A gente despersonaliza a mulher, né? Existe um excesso de intervenções, né? A gente coloca a mulher numa situação de inatividade e passividade. Isso também tem a ver com pré-natal falho, porque uma mulher que chega sem informação, né, para parir, ela com certeza ela vai ser mais passiva, ela não entende o que está acontecendo com ela, né? O medo associado à dor, o medo potencializa em muito a dor, né? Então a gente vê aqui a importância também do pré-natal. Por muito tempo aconteceu a separação mãe-filho, né, com a existência de berçários. Hoje a gente já, há um tempo já que existe o alojamento conjunto, esse entendimento, mas a gente fez isso por muito tempo. Uma manipulação excessiva do corpo feminino, né, e aí a gente poderia citar várias outras coisas, como a própria posição, né, de parir, que é deitada, né, que não tem um único estudo comprovando que isso é bom para a mulher, isso só é bom para o profissional que pega esse menino, e olhe lá, porque muitas vezes ele vai ter complicações que ficam muito mais difíceis dele conduzir com a mulher na posição deitada, né? Enfim, isso também tem a ver com a inatividade e passividade da mulher. O que a gente tem visto, na verdade, então, né, são verdadeiras, assim, histórias de terror, né? Eu fiz até essa imagem aqui, inclusive, teve esse quadro que foi vendido por muito dinheiro aí recentemente na mídia. Mas acho que ilustra um pouco, né, do que as mulheres tem a ver com essa alta, né, incidência de cesarianas, porque quem pode, né, foge desse modelo de parto que a gente chama de normal, né? Então vai buscar um certo conforto, entre aspas, né, na cesariana eletiva. Então, eu trouxe uma definição que diz que parto humanizado é um tipo de assistência que busca o parto normal, resguardando a posição central da mulher no momento do nascimento, dando-lhe autonomia e respeitando sua dignidade, né? Ela é um ser capaz de tomar decisões se você lhe propicia isso, né? Propicia informações, né? Respeitando sua dignidade, promove situações que inibem o mal-estar e também reduzem riscos para a mulher e o recém-nascido. Então, quando a gente está falando de parto humanizado, a gente está falando nesse contexto, tá? Obviamente que tem, assim, milhões de recortes que eu poderia trazer sobre parto humanizado. Eu escolhi um pequeno recorte para tentar ilustrar o porquê que é importante a gente rever algumas práticas, né? Primeiro, né, um dos hormônios fundamentais no nascimento é a ocitocina, né? A ocitocina ela está presente na vida da mulher em vários momentos, né? Ela é o hormônio do parto, ele é o hormônio da lactação e é o hormônio do sexo, é o hormônio do orgasmo. Ele é um hormônio, portanto, tímido, né? Para a mulher, por exemplo, chegar num orgasmo, ela precisa de toda uma situação para que isso aconteça, né? A lactação, né, como a Luciana colocou há pouco, né, aquela mãe que ela tem constantemente a sua capacidade de nutrir o seu filho sendo questionada, provavelmente também vai ter problema, porque ele não é o hormônio da produção do leite, mas é da ejeção do leite, da saída desse leite, né? E é também o hormônio do parto. Ele está presente tanto no parto como no pós-parto. Então, a ocitocina, ele é um hormônio muito sensível, né?
ele precisa, para ser liberado, né, de toda uma situação de proteção. É só a gente observar os animais, né, parindo. Quem tem cachorro, gatinho, vai observar que esses animais, eles não vão parir onde está cheio de gente. Eles vão procurar uma gaveta, um cantinho escondido, né, porque é onde eles vão se sentir mais seguros, né. Em contrapartida, a gente tem a adrenalina sendo um antagonista da ocitocina, ou seja, a adrenalina compete com a ocitocina, né? A adrenalina, ela é o hormônio da urgência, né? Da posição de ataque, da contração, dos músculos contraídos, da aceleração cardíaca, da fuga. Então, veja bem, uma mulher que não fez um pré-natal, o que isso tem a ver, né? Na verdade, com o que a gente está discutindo aqui de qualificação da assistência, de pré-natal, de parto. Uma mulher que não teve as informações que deveria ter no pré-natal, que chega num hospital e também sofre, de certa forma, uma violência institucional, ou não, né? Ou simplesmente ninguém passa nenhum tipo de informação para ela. Uma mulher que quando chega com uns 10 centímetros de dilatação, as pessoas correm com ela para dentro do bloco cirúrgico, todo mundo está mascarado, coloca ela numa mesa, de perna aberta, enfim, com pessoas que ela não conhece. Muitas vezes, não raro, né, eu mesmo já presenciei isso várias vezes acontecer, o trabalho de parto parar de fluir, né? É como se ela se fechasse, né? A adrenalina vem, né, para não permitir que aquilo aconteça. É como se ela dissesse, não é nessa situação que eu vou liberar meu filho para nascer, né, mesmo que seja inconsciente. Enfim, e tem também a questão, né, que a gente tem visto, né, tem vários estudos já têm mostrado que assim, a gente precisa desligar o córtex, né, o neocórtex durante o nascimento, porque ele é o responsável pela racionalidade. E os principais estímulos, na verdade, para o neocórtex continuar funcionando é a linguagem e a luz. E o que é colocado? Que o nascimento é um processo primitivo, né, e durante esse processo o neocórtex tem que estar desligado. Então, quando uma mulher está em trabalho de parto, ou sozinha, ou ela está num ambiente que propicie que ela entre no universo dela mesma, né? Ela se desconecta do nosso mundo, ela esquece o que está acontecendo à sua volta. Por isso é muito comum a gente encontrar comportamentos, né, que podem inclusive ser considerados inaceitáveis para uma mulher civilizada. Ela grita, ela xinga, ela é pouco polida, ela assume diferentes posições. Às vezes ela nem vai lembrar depois que ela fez isso, né? E ela precisa desse momento, né? É a natureza, na verdade, falando ali. Então, a gente vê muitas vezes a mulher, durante esse processo, né, tentando mergulhar nela mesma, tentando mergulhar no processo do nascimento, e aí, às vezes, chegam os profissionais, né? Onde é que você mora? Eu estou aqui preenchendo a DNV. Qual que é o seu endereço? Né? Você fez pré-natal onde? Cadê o seu cartão? Então, bombardeia a mulher com uma série de informações que, sem perceber, às vezes atrapalha, né, o trabalho de parto, né? Então, o que se preconiza hoje, né, é um certo acolhimento, né, um silêncio, pouca iluminação e conhecer fisiologicamente como se dá o processo do parto. Porque todo esse equilíbrio é hormonal, né, e ele é muito sensível. Isso quer dizer que, para a gente dizer que um parto ele vai ter um desfecho normal ou espontâneo, né, os livros colocam que ele é quando resulta de um equilíbrio perfeito do que a gente chama de fatores do parto, que é a bacia obstétrica, o canal, o móvel, o feto. Alguns livros colocam como móvel, justamente para a gente ter a ideia de que ele não é parado. O bebê ele é dinâmico e ele participa do processo do nascimento, né, ativamente. E a força, que são as contrações, né, de prensa e do diafragma. Porém, tudo isso é mediado, né, pelo outro fator do parto, que é o emocional, o psicológico, né? Hoje não se coloca mais que uma mulher tem a bacia ruim, né? Por quê? Porque depende de uma série de condições. Não dá para você dizer, olhando para a bacia de uma mulher, que ela não vai poder ter o bebê, né? Isso depende do bebê dela, então ele vai ser proporcional ao corpo dela. Outra coisa, os diâmetros da bacia, eles aumentam durante o trabalho de parto, né? Dependendo de como o bebê se aloja, de como o bebê flui. Então, se eu permito que ela se movimente, tem uma série de questões. A questão emocional, né, liberando os hormônios necessários para que haja contração. Então, é todo um evento que acontece, né, todo interligado, e que se a gente entende que isso...
A ocitocina ela é liberada independente da vontade da mulher, independente, não tem nada a ver com... Então eu posso xingar a mulher, eu posso pedir para ela ir para lá, para cá. Não, a gente vê que isso tem um impacto fundamental no desfecho do parto. Sobre o local do parto, eu trouxe algumas recomendações da OMS, que na verdade estão postas já desde 96, e que a gente tem resgatado mais ultimamente essas questões no Brasil, né? E ainda tem serviços que não discutem, né, essas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ele coloca que, enfim, o parto ele passa, né, do entendimento de ser um processo fisiológico para o entendimento de que então é um procedimento que deve ser o tempo todo controlado, né? Por isso ele deixa de ser no domicílio e passa para o hospital. Com isso, o que a gente chama de excesso de intervenção, né, ou cascata de intervenções, é exatamente, quanto mais a gente mexe em alguma coisa que é fisiológica, né, quanto mais a gente mexe num processo que é fisiológico, então, por exemplo, o fato de eu deixar a mulher sem comer, privar a mulher de água e de algum alimento durante o trabalho de parto, eu posso gerar várias complicações para a mulher e para o bebê, né? Aí eu vou ter que ficar corrigindo isso. Eu deixei ela sem comer e daqui a pouco eu tenho que pôr soro, do soro eu tenho que pôr glicose, da glicose às vezes esse bebê pode fazer, posso provocar um desequilíbrio ácido básico em mãe, em bebê, enfim. Então, o que se coloca como cascata de intervenção é isso. Quanto mais você mexe naquilo que está indo bem, mais você vai continuar tendo que mexer. Então, se você vai botar uma mão para estancar um negócio, você vai ter que pôr muitas mãos, né? E isso nem sempre termina bem. 3 estudos, né, já confirmaram que para uma primípara de baixo risco, o parto domiciliar planejado ele é tão seguro quanto um parto hospitalar. E para multíparas de baixo risco, um parto domiciliar é significativamente melhor do que o hospitalar. Aqui nós não estamos falando, né, de um parto desassistido. Tá? Aqui no Brasil nós não temos um modelo de parto domiciliar. Algumas regiões já estão voltando a atender parto domiciliar, mas isso não está ainda na rede do SUS, né? Mas alguns países, como por exemplo a Holanda, isso é uma política pública lá, e 30% dos partos lá acontecem em domicílio, tá? Isso de forma planejada pelo próprio sistema de saúde, tá? O que é importante a gente entender é que não há evidências que o sistema hospitalar que é medicalizado em excesso, né, seja melhor para a mãe ou para o bebê. Na verdade, a gente tem visto o contrário. O apoio durante o parto, né? O apoio por uma única pessoa durante o parto pode ser, seja esse apoio físico, né? Ou simplesmente estar do lado, seja por uma doula, que é uma pessoa preparada para acompanhar a mulher em trabalho de parto, seja pela enfermeira, ou principalmente pelo acompanhante, né? 4 estudos apresentaram vários benefícios, como trabalho de parto mais curto, volume significativamente menor de medicações e analgesia, scores de Apgar melhores, né, acima de 7 e menos intervenções cirúrgicas. A dor durante o trabalho de parto, né? Então, os principais métodos não farmacológicos de alívio, se vocês repararem, vocês vão ver que o pré-natal está como o primeiro, porque as informações, né, elas são consideradas antídoto para a dor. A partir do momento que a mulher compreende o que acontece com ela, compreende que aquela dor do parto ela é suportável porque ela é cíclica, né? Ela tem um pico, mas ela depois cede, ela não é o tempo todo, né? A contração ela vem, ela é intensa, mas ela passa, né? Tem um momento que a mulher se recupera até chegar à próxima contração. Enfim, e todas as outras informações, como a Liana colocou, conhecer o lugar que ela vai ter esse bebê, né? Saber que existe uma garantia de que se ela chegar naquela maternidade ela vai ser atendida. Então, essa é uma questão super importante para a gente também pensar na segurança e também na questão da dor, né? O apoio empático, né? Uma oportunidade de assumir qualquer posição que ela deseje, seja no leito ou não. Banho de chuveiro ou de imersão, né? A gente, aqui no Tocantins, eu não tenho notícia de nenhuma maternidade que disponha de banheiras, né? Mas o banho de chuveiro, ele tem alívio da dor. E o banho de imersão não precisa ser uma banheira chique, né? Pode ser até uma piscina dessas infláveis, né? Toques e massagens, respiração ritmada e ofegante, música, hipnose, enfim. Só para colocar a questão da dieta zero, né? A
A dieta zero há muito tempo que caiu por terra, né? As pessoas justificam, né, que a mulher que está em trabalho de parto precisa ficar em jejum porque pode acontecer uma cesariana. Enfim, se for acontecer uma cesariana, vai ser uma cesariana, né, de emergência. E você vai fazer a cirurgia com ela estando com o estômago cheio ou vazio. É a mesma coisa quando alguém sofre um acidente de trânsito, né, de carro, e o SAMU vai pegar essa pessoa na rua, vai levar para o hospital, ninguém vai querer saber se ele acabou de tomar um café da manhã, se ele almoçou, ninguém vai poder esperar, por exemplo, se essa pessoa teve uma hemorragia interna. Ela vai precisar entrar e vai precisar fazer a cirurgia. Então, o risco é aspiração, né? Que era muito mais comum quando acontecia a anestesia geral. Hoje as anestesias não são mais gerais e o risco de aspirar, ele simplesmente termina quando a gente presta uma assistência mais atenta, né? Você tem um circulante de sala na hora do parto. Se a pessoa vomitar, vai lateralizar a cabeça, simplesmente com a cirurgia transcorrendo. Levando em consideração também que mesmo que a pessoa fique sem comer nada, o estômago nunca está vazio porque existe o suco gástrico. Então, vai continuar acontecendo o risco, né? O trabalho de parto requer um gasto de energia imenso, tá? A mulher tem sede, né? A mulher muitas vezes tem fome e o que a gente tem visto é manter a mulher em jejum e depois infunde glicose na veia, né? Endovenosa. Essa glicose, o bebê, de repente se vê às voltas com um meio hiperglicêmico, vai precisar produzir muita insulina para dar conta dessa glicose, e ele pode depois, inclusive do nascimento, fazer uma hipoglicemia neonatal, porque não tem a mesma glicose fora do ventre da mãe, né? 4 estudos já comprovaram também que a glicose ela diminui o pH da artéria umbilical. Enfim, o que a OMS diz é que é seguro dizer que no caso de um parto normal de baixo risco, não há necessidade de restrição alimentar. Entretanto, é preciso haver um debate sério para determinar se os efeitos da intervenção na nutrição durante o trabalho de parto não são piores que os riscos da síndrome de Mendelssohn, que é o risco da aspiração. Qual é a conduta correta que a OMS coloca? Não interferir com o desejo da parturiente de comer e beber durante o trabalho de parto. O que a gente tem visto os serviços que já discutiram isso, né, oferecem líquidos para as gestantes, salgados e doces, a depender do desejo dela. Então, sopas, né, sucos, chás e água, né, principalmente. Eu vou pular alguns slides para dar tempo também da gente conversar um pouco, né, falar um pouquinho mais rápido. Então, outra questão importante são as posições maternas, né, driblando as restrições hospitalares. Mas para a gente refletir, né, as normas e rotinas que a gente coloca nos serviços, elas são para beneficiar quem, né? Essa foto é uma foto de um parto normal, que a gente chama de normal, né, convencional, com a mulher parindo deitada, né? O bebê acabou de nascer, vocês podem reparar que o bebê está todo embrulhado, já está com a pulseira, isso quer dizer que a equipe já ficou com essa criança, ela não foi direto para os braços da mãe, ela está sendo mostrada para a mãe, né? Quem fez a recepção dessa criança não foi a mãe, né? Foi a equipe. Então a gente, na verdade, entendeu que era o melhor para a criança isso, né? Mas quando a gente percebe, né, na verdade é muito pouco que precisa para a gente deixar fluir, né? Essa outra foto eu acho muito interessante, porque se vocês observarem, vocês vão ver que o cordão ele ainda está ligado à parturiente, né? Nem ainda saiu a placenta, né? É ela que recebeu o filho, ela foi a primeira a tocar o filho dela, né? É claro que isso é possível desde que a equipe entenda que isso é seguro, né? Isso não quer dizer que tenha que acontecer somente fora do hospital. É possível que dentro da maternidade a gente tenha nascimentos dentro desse contexto, né? Se nós permitirmos que flua toda essa potencialidade do parto, né? Para uma mulher parir nessas condições, ela precisa também estar segura, né? Tomar essa decisão. A gente percebe que provavelmente ela deu à luz ajoelhada, né? Porque o bebê ainda está bem molhadinho. Então, às vezes é muito pouco que se precisa, né? Às vezes a parafernália que a gente coloca prejudica profissionais e prejudica também a vinculação logo no início da vida, né?
Aqui são algumas fotos, né, algumas imagens, né, ilustrações da década de 30, ou então mais antigas ainda. A gente pode ver aqui, tem hieróglifos, né, de 6, 7 mil anos antes de Cristo, só para mostrar para vocês que em nenhuma delas a gente vê a mulher parindo deitada. Todas as figuras, se vocês forem fazer uma busca na internet ou na literatura, vocês se encontrarem, eu ia pedir para me apresentar, porque eu nunca encontrei uma figura que exprimisse parturição com a mulher deitada. Quando começou, então, se deitar a mulher? Né? É atribuído a François Maurice, que é um médico, foi um obstetra francês, né, que introduziu essa posição horizontal porque facilitava o uso de procedimentos e aplicação de manobras pelo obstetra. Nunca foi considerada as desvantagens, e desde então ela é a posição sugerida. É incrível como vários estudos têm apontado que ela, inclusive, é prejudicial, e ela continua sendo, na verdade, a posição de escolha pela maioria dos obstetras. Compreensível, obviamente, porque eles aprenderam assim, né? Então, se entende que essa é a melhor posição. Qual, então, a melhor posição durante o trabalho de parto e parto? Né? Quanto de alta tecnologia e alto custo é preciso para auxiliar as mulheres nas diferentes posições? Primeiro, a melhor posição é a que a mulher deseja. É ela que está em trabalho de parto, é ela que tem que escolher a posição. Né? É ela que está sentindo a contração, é ela que está sabendo se ela tem que ir um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, né? E um pouquinho para frente ou para trás. É como quando a gente vai ao banheiro. Ninguém vai dizer para a gente que horas que a gente tem que fazer a força, que lado que a gente se ajeita no vaso sanitário, é a gente que vai saber. Né? O parto, ele é um evento fisiológico e tem a ver com o momento daquela mulher. Quanto menos a gente interferir nisso, melhor. Aqui são algumas posições possíveis, né, só para mostrar que a gente não precisa de tanta tecnologia assim. Né? O que a gente precisa? Né, para a posição de joelhos, por exemplo, né, de cócoras, sentada, né, de 4, na água, enfim. O que é preciso, na verdade, é acreditar que é possível a parturiente assumir outras posições que não seja o decúbito, né? Oferecer essas opções e respeitar a vontade dela. Identificação profissional com esse cuidado no trabalho de parto e nascimento, a ponto de respeitá-lo como um momento único na vida de cada mulher. Né? Eu digo muito para os meus alunos que é super importante, né, estar vivenciando, né, estar trabalhando dentro de um pré-parto, estar trabalhando dentro de um alojamento conjunto ou realizando pré-natal, apenas aquelas pessoas que têm uma plena identificação com esse processo. Não é nenhuma vergonha a gente dizer que não se identifica. Né? Eu tenho vários alunos que quando chegam no pré-parto não gostam, né, não se sentem bem. E isso tudo bem, isso é normal, né? Ninguém gosta das mesmas coisas, mas é imprescindível que esteja ali pessoas que respeitem, né? Que estejam se identificando com o processo do parto e nascimento. Né? Porque, às vezes, a gente atende 10, 15 parturientes, né? Mas o nascimento de cada uma delas é único para elas. Né? Então, a recomendação da OMS, de 96, ela diz que tanto para o trabalho de parto como para o nascimento, conclui-se que as mulheres podem adotar qualquer posição que lhes agrade, preferencialmente evitando longos períodos em decúbito dorsal. Então, recomenda-se liberdade de posição e recomendação. Infelizmente, é o que a gente menos vê. Né? Movimentação, então, nem se fala, porque as maternidades não são concebidas com espaços para as mulheres deambularem. Né? Como a Liana colocou, uma das questões da Rede Cegonha é a ambiência. E provavelmente essa questão está sendo vista também. Né? Onde que essas mulheres vão caminhar durante o trabalho de parto, isso é uma questão importantíssima para as maternidades. Né? Como eu digo para ela que é importante ela andar, não há um espaço para ela andar. Né? Mas se a gente permitir pelo menos que ela tenha liberdade de posição, isso já é um bom começo. Os principais bloqueios, na verdade, para ela assumir essas posições diferentes ou para ela andar, em geral, é o uso rotineiro e contínuo de monitor fetal, que vários estudos já mostraram que isso não é bom, vários falsos positivos para sofrimento fetal, inclusive. O cardiotoco ele deve ser feito apenas quando há mesmo uma suspeita de um sofrimento real. O uso de soluções intravenosas, né, que a gente vê
mantém a mulher em dieta zero e coloca uma solução intravenosa, né? É uma troca que traz vários prejuízos. Um outro prejuízo é a questão da deambulação. Alguns suportes de soro são pesados, ela não consegue andar carregando aquilo, principalmente estando em trabalho de parto. Os medicamentos para induzir ou acelerar o trabalho de parto. Um outro capítulo à parte a gente poderia fazer da ocitocina exógena, que eu não vou falar aqui agora, mas tem várias considerações que a gente poderia tecer sobre ela e que prejudicam em muito o trabalho de parto. E há alguns casos de anestesia também, né, epidural, que podem também impedir a movimentação. Ou seja, sempre a mulher está ligada a alguma coisa, né? Ela nunca está livre para vivenciar o seu processo, né? Sempre tem uma punção, sempre tem alguma coisa atrapalhando, né? E eu coloquei essa imagem porque as pessoas em geral estão assim, né? Mascaradas, com gorro. Ela não consegue identificar quem está cuidando dela, especialmente em serviços públicos que funcionam como plantão, né? E que nem sempre é o obstetra ou a pessoa que fez o pré-natal dela que vai atendê-la. Então, isso tudo são questões que influenciam. Aqui também é um outro slide que desconfigurou, mas é o último slide. É só para colocar que assim, a melhor é uma fala do Instituto Lamaze que coloca assim, que a melhor consideração é como a mãe se sente com a sua própria liberdade de escolher quando e como se move, quando se senta ou se levanta, balança os joelhos e mãos ou assume outras posições. Por norma, a mulher instintivamente assumirá uma posição que favoreça um trabalho de parto mais rápido e efetivo, porque ela é que sabe o que está acontecendo com ela. Então, se a gente permite que ela desabroche, né, que ela vivencie aquele momento, se ela quiser gritar, que ela grite, se ela quiser ficar nua. Às vezes tem mulher que o fato da camisola encostar nela incomoda, né? Tem mulheres que não, tem mulheres que querem ser massageadas, né? Tem mulheres que não querem nem que a gente toque, enfim. Se a gente permite, né, que ela vivencie esse processo do nascimento, né, de forma como deveria ser, a gente, na verdade, também auxilia um trabalho de parto mais rápido, mais seguro e mais efetivo. Tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, tem estudos que comprovam, tá? E hoje, quando a Rede Cegonha traz boas práticas para o parto, quando a gente viu lá no primeiro slide, ela quis dizer exatamente isso, né? Que a gente adote práticas que cientificamente já foram comprovadas que são benéficas, né? Todas essas que eu coloquei, por exemplo, são exemplos. Obrigada, gente, pela atenção. Usei principalmente o guia, né, do parto normal, que é da OMS, para a questão das posições, o livro do professor Hugo Sabatino. Obrigada, e aí acho que eu vou passar para a Lise, que vai coordenar aqui as perguntas. A gente acho que fica esperando então as perguntas. Acho que a primeira questão poderia ser voltar no slide, que tem o telefone, né? Então, a gente abre agora para as perguntas. Se alguém de vocês que está aí assistindo quiser fazer alguma pergunta para a Liana, para a Luciana, para a Cristine.
Eu vou passar para a Liana responder a pergunta do Sérgio, enquanto a Amérita termina de digitar, depois eu faço algumas considerações. O Sérgio, né? Sérgio, vocês podem se cadastrar já, o município de Monte do Carmo, e vocês vão entrar no eixo do pré-natal. Vocês já podem procurar, naquele e-mail que a gente colocou e telefone, você pode estar entrando em contato para a gente estar dando as informações dos primeiros passos para vocês estarem inserindo na Rede Cegonha. Então, olha só, a Amérita coloca, né, que tem vergonha de dizer, mas ela acha que ela tem que se trabalhar para acreditar que o parto humanizado é possível, né? Os acompanhantes às vezes se desesperam, nos ameaçam, diz que se morrer vai processar. Na verdade, né, é um bloqueio muito mais nosso do que deles. Eu acho que a primeira questão acho que quando você coloca que reconhece, né, que precisa se trabalhar, a gente já está avançando, né? Enfim, a gente precisa entender que a forma como hoje está recortado o nascimento é que que está posto o nascimento no serviço de saúde, é que faz, inclusive, os acompanhantes terem esse comportamento, né? O que a gente tem visto é que o acompanhante, ele é, na verdade, também uma garantia de segurança a mais para a parturiente, que sem esse acompanhante, muitas vezes ficava à mercê da própria equipe, né? E ela está muito vulnerável, porque ela está em trabalho de parto, né? Eu acho que, assim, tem várias experiências que já... Acho que o início, né, quando a gente abre as portas inicialmente para os acompanhantes, isso pode, sim, levar a um choque, né, entre as partes, especialmente se acontece tudo isso que eu coloquei. A gente deixa a mulher com fome, a gente deixa a mulher com sede, é feito lavagem intestinal, põe soro, não explica o porquê do soro, né? E o acompanhante está ali para questionar mesmo, né? Você está colocando, os pediatras querem aspirar, enfim. As universidades ainda não têm formado os profissionais nessa nova formatação, né? De entender o parto como um processo mais fisiológico, né? Se o bebê nasce bem chorando, eu vou aspirar por quê? Né? Isso é o que a gente chama de alienação no trabalho, né? Por que eu vou separar o bebê da mãe se um bebê que nasce rosado, chorando, né? Eu vou tirar, vou ser eu que vou primeiro pesar, medir, será que isso tudo não pode esperar? Então, eu acho que, assim, Amérita, o primeiro passo seria começar as rodas de discussão no próprio serviço, né? Primeiro, seria isso. Segundo, entender que os acompanhantes, eles vão estar, independente do que a gente acha ou deixe de achar, porque lei a gente não discute, a gente cumpre, né? Então, já que os acompanhantes vão estar, eu acho que discutir com a equipe como a gente garante esse acesso, né? E como a gente garante que eles também participem de uma forma mais plena, né? Enfim, acho que seria mais ou menos por aí o que eu pensei em colocar para você. Se você tiver mais alguma questão, pode colocar que a gente vai discutindo, ou alguma outra pessoa. Eu vou voltar para a Liana, que tem outra questão aqui sobre a adesão da Rede Cegonha. Aline, você pode entrar em contato conosco pelo telefone amanhã, a partir das 8 horas, na secretaria, esse 3218-2732. Ligue com o seu plano aberto. E aí a gente vai dando todas as orientações do passo a passo das ações do plano relacionado à saúde da criança. A gente está lá de 8 às 12, das 14 às 18. É só pedir para falar com Liana ou com Carla. Sim, além da portaria, a gente tem outro documento lá que é específico das ações da política de saúde da criança e do pré-natal também, e puerpério também, que é um outro componente. Então amanhã você liga para a gente na secretaria com o seu plano aberto, que a gente vai dando as orientações e você vai alterando automaticamente.
Acho que já é um começo, né, Amérita? Acho que mais do que se policiar, né, é ler a respeito, é conhecer e propiciar a reflexão com a equipe mesmo, né? Porque não tem um caminho, né, Eliana, assim, não tem uma receita, não, fácil, né? O caminho o caminho é pelo debate mesmo, não tem outro. E acho que uma outra questão é focar nas experiências exitosas, que a gente tem várias aí, né? Então, Sérgio, você está me ouvindo? Fiquei em dúvida aqui com... Assim. Eu acho que não falta melhorar um pouco, não. Falta melhorar muito, né? A gente precisa começar essa discussão, sim. E, na verdade, assim, né? Não é só sobre a humanização, tem a ver com uma série de questões, né? Se preconizou se formar de um jeito, né, se ensinar obstetrícia de um jeito, e na verdade quem é que são os professores hoje que ensinam obstetrícia? São pessoas que se formaram num modelo altamente intervencionista. Então, para essas pessoas, primeiro elas têm que rever para depois ensinar essas verdades novas para os seus alunos. O que eu posso dizer aqui na UFT, eu dei aula no curso de medicina até até o ano passado, pedi transferência agora para o curso de enfermagem, estou na disciplina de obstetrícia no curso de enfermagem, e na medicina a gente estava junto na saúde coletiva, práticas de saúde. Os meninos, eles estão bastante abertos para essa novidade, né? E tem outra, né? Eles estão pegando o serviço com essas modificações. Então, a gente tem discutido também muito com a Secretaria de Saúde que seja uma cobrança da própria Secretaria a reforma curricular. Né? Não adianta, lógico, o serviço fazer todo um esforço, né, para rever os paradigmas, para ir numa direção contrária do que está posto, e as academias soltarem no mercado de trabalho pessoas completamente contrárias ao que o serviço está fazendo. Então, a gente tem colocado que essa parceria é fundamental, né, que essa seja uma cobrança muito mais fundamental do que simplesmente, né, se cobrar recurso financeiro, por exemplo, porque depois quem vai acabar absorvendo esses profissionais o SUS, na sua maioria. Então, a gente aqui na UFT tem tido essa preocupação, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das instituições. E assim, as universidades, elas estão sempre atrasadas ao que é uma necessidade da população. No mínimo em 10 anos de atraso. Então, o que a gente está vendo como modificação no serviço hoje, você pode contar que talvez daqui 5, 7 anos a gente comece a formar profissionais mais alinhados com o que está acontecendo hoje. Por quê? O fato, né, de termos na academia, né, doutores, mestres, né, também nos torna um pouco mais enrijecidos, né? Isso é uma questão que já é comprovada. Então, daqui, como a Universidade Federal do Tocantins ela é relativamente nova, com pessoas novas, com uma parceria muito íntima com a Secretaria de Saúde, tanto do município como do Estado, a gente tem conseguido avançar, mas a gente sabe que não é a realidade. Então, cabe também, né, eu acho que a vocês do serviço também puxarem isso, né? Porque, com certeza, vocês também não foram formados assim, né? Como enfermeiros, né, a gente sabe que a grande formação, especialmente, né, de enfermeiros, no modelo biomédico, centrado na doença, haja visto a dificuldade que os enfermeiros encontram na estratégia de saúde da família, né? Depois de colocar em prática questões de promoção, de prevenção, porque não aprenderam, na verdade, não porque sejam incompetentes. Então, eu acho que cabe a gente buscar os caminhos, né? Se a gente acredita neles, obviamente. Né? Acho que era isso que eu queria colocar para você.
Ju, eu concordo com você, realmente não é fácil mesmo, mas se a gente dá informação, acho que todo mundo falou muito sobre isso, né? Se a gente informar, se a gente dá para essa mãe bastante informação antes, né? Desde o início da gravidez, quando está fazendo o pré-natal, está falando bastante sobre a amamentação, a importância, o que ela mesmo já vai estar munida assim de estar perguntando mesmo para esse médico e tal, porque realmente é como a Cris falou, os médicos eles vão indicar mesmo, né? Porque é o modelo de formação que eles têm, eles não têm, na realidade eles querem resolver. Então a criança, a mãe chega e fala, tá chorando demais, então vamos dar um leite que vai sarar, que vai parar de chorar, né? Eles querem resolver o problema, mas não pensa muito de o que vai acontecer com aquilo ali, né? Então não é fácil mesmo, mas acho que o único caminho é a informação. A gente precisa informar mais, a gente precisa estudar mais sobre a amamentação, o que é. A gente precisa, eu falo assim, a gente precisa se apaixonar. Eu falo que eu me apaixonei pela amamentação. A gente precisa se apaixonar por isso, para quê? Para que a gente consiga passar isso realmente para as pessoas, para que elas possam também ter força para estar discutindo, porque na maioria das vezes o que médico fala, pronto, né? Ninguém discute, né? Quer comentar? Então, Sérgio, só complementando o que a Luciana está colocando, primeiro que a gente não é obrigada a concordar com tudo que é prescrição médica, especialmente a questão do aleitamento, porque nós também temos formação para orientar sobre isso. Principalmente você sendo enfermeiro da atenção primária. Você sabe que uma mamadeira, né, não é um recipiente fácil de limpar. Se ele vai prescrever uma fórmula, a gente sabe que não é todo mundo que vai ter uma água de boa qualidade para colocar nessa mamadeira. Recurso, né, para render essa lata, vai virar, né, para essa lata render mais tempo do que deveria, as mães vão lançar mão de vários recursos. Então é super importante que, primeiro, acho que é o que a Luciana colocou, você tem que estar empoderado, e para empoderar essa mulher, a questionar também, né? E por que não a gente também questionar as condutas? A gente não quer dizer que eu vá brigar com o médico. Eu acho que eu, como enfermeira, eu não me vejo atuando sem um parceiro médico. Acho que nós somos parceiros, essa é a palavra, né? E aí nós precisamos exercitar essa parceria. Entre elas é discutir casos, né? E a atenção primária ela é fundamental a isso. Você talvez passar esse horizonte para o médico, né? Como a Luciana está colocando. Essa criança, né, como fica a deglutição, como fica a questão dos músculos orofaciais, como essa mãe tem condição de comprar esse leite, essa mãe tem condição de oferecer uma água de boa qualidade, enfim, discutir com a sua equipe todas essas questões, né, passa por aí, né, não se trata de ir lá e brigar e ele fala uma coisa, eu falo outra, se trata da gente construir um caminho mais coletivo, que na verdade essa inclusive é a proposta, né, da estratégia. A gente que agradece. Acho que só o Sérgio fez as últimas perguntas. A gente gostaria de saber se tem mais alguém querendo fazer algum questionamento. No caso, acho que a gente está só com o Sérgio e a Mérita, né? Online. Oi, Amérita, Sérgio, um prazer saber que vocês estão aí do outro lado, com certeza deve ter outras pessoas como vocês também, foi bem interessante também, e com certeza a gente vai se encontrar mais vezes, que a gente já está nesse processo dessas webconferências, né, trazendo sempre pessoas que possam estar contribuindo cada vez mais com a qualificação realmente da atenção primária. Então, assim, as meninas, junho a gente vai ter uma agenda bem mais
vai divulgar ela com mais tempo também para vocês, para que vocês possam se organizar, possam assistir, né, e participar. E deixar, passem para os outros que vai ficar, a reunião foi toda gravada, vai estar disponível depois no site do Telesaúde, acessem, passem para os outros, né, acho que é bem interessante fazer uma discussão sobre esse assunto. E a gente espera também ter novamente aqui a Cristine, a Luciana, a Liana, né, agradecer a Liz, que está aqui também, né, e que na próxima também tenham os outros colegas médicos, né, os agentes comunitários também são muito bem-vindos. Tragam toda a equipe para participar, para fazer parte dessa rede de telesaúde e a rede como um todo de atenção à saúde para a gente fortalecer cada vez mais, tá? Então a gente quer agradecer, acredito que se alguém mais tiver alguma coisa, alguma outra pergunta, pode estar encaminhando para a gente, depois por e-mail, a gente repassa para as meninas aqui também, tá? Agradecer a presença de todos. E aí acho que a gente finaliza aqui, né? Não sei se o Sérgio quer fazer mais alguma pergunta e se eu vou passar para as palestrantes para dar uma palavra final com todos, tá? Uma boa tarde. Bom, eu queria agradecer a minha primeira participação na webconferência, gostei muito de estar aqui nesse formato. Acho que é bem interessante. E aí, boa sorte para vocês. Se informem sobre o Rede Cegonha. E acho que a gente tem tudo para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Também me coloco à disposição. Não deixei, acho que o meu e-mail, mas se vocês quiserem anotar, é Cristine com CH, CHRISTINE, @uft.edu.br. Qualquer troca, onde eu posso... Escreve, Liana. A Liana vai escrever para mim. CH... Oh, meu Deus. Cursor aqui. CH... Isso. uft.edu.br. Tira esse C. .br. Ok. Ok, pessoal, esse é meu e-mail que está aí. Se eu puder ajudar em algo mais, é só escrever para o e-mail, tá? Um abraço a todos. Vou passar para a Luciana. Também agradeço, também a minha primeira experiência, eu achei fantástico, muito legal, né? Imaginar que tem gente tão longe da gente, tá vendo, podendo ter essa troca, né? Bem legal mesmo. E também estou à disposição e coloco o seguinte, a primeira coisa é a gente acreditar. Se a gente acreditar, funciona. Pode demorar, dá trabalho, mas vamos acreditar. Também me coloco à disposição, se quiser, é Luciana, _normal, _ig.com.br. A gente tem muito material sobre amamentação, sobre a diferença do leite materno e fórmulas. Tem muito material, é bem legal, é um assunto bem interessante. E também estou à disposição para estar passando esse material, estar trocando experiência com vocês, estou à disposição. Obrigada. Agradecer também, foi bem positiva a experiência, a primeira vez em telesaúde, a gente se coloca à disposição lá na Secretaria Estadual. Colocamos o e-mail também da área técnica de saúde da criança. Obrigada, boa tarde.